Podemos começar? Tudo certo? Então, beleza. Eu gostaria que vocês pegassem, antes de começar, a Bíblia de vocês, aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 1 a 11. Todos estão vendo o slide aí? Todos estão conseguindo ver? Beleza? Sim. Então, beleza. Antes da gente começar, a nossa leitura da palavra, vamos iniciar com o sinal da nossa salvação, o sinal da cruz sobre nós, pedindo a Maria que esteja conosco neste momento de formação, de conhecimento, de fraternidade que iremos ter esta segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, nossa padroeira, rogai por nós. Pessoal, então, falando sobre campanha da fraternidade, que é o nosso tema nessa formação de hoje, né? É importante a gente ter conhecimento de que a campanha da fraternidade se baseia, né? Tem por base um texto bíblico para fundamentar aquilo que ela quer mostrar para a sociedade durante o ano. E nessa campanha da fraternidade de 2022, falando sobre educação, nós temos um texto que mostra qual era a pedagogia de Jesus, né? Nós temos aí, mostrando nesse texto, como Jesus ensinava, como era a possibilidade de Jesus falar a seu povo, né? E nós vamos ler o texto aqui, então, de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, que fala sobre a mulher pega em adultério. Vou ler o texto para nós. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo vinha até ele, que, sentado, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam. Isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um texto muito conhecido por nós, né? Esse texto do Jesus que fala a mulher pega em adultério. Se a gente for ver o texto, né, e olhar essa imagem que está aí no slide para vocês, a gente vai perceber que o texto mostra algo diferente da imagem. Né? Na imagem, nós vemos aí Jesus inclinado, escrevendo no chão, e a mulher ainda mais inclinada, quase deitada no chão, vendo ele escrever. E no texto nós vemos que a mulher está de pé e Jesus está inclinado. Mostra-nos a diferença do seguinte: geralmente os professores, aquele que ensina, ele dá a ordem ou indica, geralmente é alguém mais velho. Os alunos ficam sentados e o professor de pé, que demonstra autoridade nesse sentido.
Então, o cartaz, né, nos tenta mostrar a autoridade de Jesus diante aquela situação. Por isso que foi feito dessa forma, e diferente um pouco do texto que nós acabamos de ouvir. E esse texto vai iluminar para nós, né, a campanha da fraternidade desse ano, né? Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Então, a campanha da fraternidade sempre tem um tema, né? Como eu dizia para vocês, e dentro desse tema temos aquilo que sustenta a nossa perspectiva de vida. O texto aí fala com sabedoria e ensina com amor, é de Provérbios 31, 26, que fala exatamente sobre a educação dos filhos, a educação da família. A gente vê que Provérbios é um livro que ele é composto de experiências do povo, né? O povo vivia algo, né? E isso era transmitido de pai para filho. É como a gente hoje, né? A gente erra, acerta, e quando a gente percebe o nosso erro, consegue, com o passar do tempo, transmitir isso para os mais novos. Né? A gente ouve do pai, não faz isso, não faz aquilo. Muitas vezes não dá muita bola e acaba fazendo o que foi recomendado para não fazer, e quando se dá mal, percebe, nossa, meu pai e minha mãe me avisaram disso. Né? Eu lembro da minha vida, quantas vezes o pai e a mãe diziam, faz assim, ou faz assado, a gente tentava achar um jeitinho de sair daquilo ali, e acaba fazia, via que se dava mal, e depois via como eles estavam certos. A Bíblia, a palavra de Deus, também no livro de Provérbios, é dessa forma. Ela é uma coletânea de ensinamentos do povo. E por isso que fala tanto sobre a educação dos filhos, né? Até fala lá no texto que, claro, hoje em dia não se recomenda, né? Que o pai que ama o filho não poupa, de certa forma, umas varadas, umas chineladas, vamos dizer assim, no nosso linguajar mais atual. Né? Isso fala no livro de Provérbios. Mas o que é a campanha da fraternidade para nós? Né? A campanha da fraternidade é uma das maiores iniciativas de evangelização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, da CNBB, que começou em 63, mas ela não começou a nível nacional. Ela começou numa diocese do Nordeste, né? Começou lá no Nordeste em 63. Por que começou dessa forma? O bispo daquela diocese entendeu que no período da quaresma era necessário que, além daquilo que é proposto pela igreja, esmola, jejum, oração, né, era preciso dar mais motivos para que essas pessoas pudessem refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua condição de cristão, refletir também sobre a sua condição de cidadão, para poder transformar a sua vida. A iniciativa da campanha da fraternidade, então, é de reflexão interior para uma transformação de si, para transformar a sociedade. Isso começou em 63, no Nordeste. Já em 64, vão perceber que isso deu muito certo e vai expandir para o Brasil todo. A campanha tem sido uma atividade de ampla evangelização, desenvolvida na quaresma, para ajudar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em compromissos concretos, no processo de transformação da sociedade a partir de um problema específico. Ou seja, o que a campanha quer? Ela quer, a partir de um problema, de um tema, poder ver como que esse problema pode ser resolvido e ver como isso impacta nas nossas vidas. A gente vai ter campanha da fraternidade de mais diversos temas, né? A gente vai ver depois os temas que foram feitos aí ao longo dos anos. E como que ela refletiu sobre isso e como que esses temas hoje são vistos por nós. Então, a campanha da fraternidade tem um período de duração ali específico dentro do ano, mas aquelas motivações, aqueles desejos que a campanha da fraternidade quer instalar em nós não se encerram com a Páscoa, mas ela se prolonga durante todo o ano, né? Quando começa a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade começa na quarta-feira de cinzas, a quarta-feira pós-carnaval, que acabamos de viver, né? E ela acontece durante todo o ano, ou seja, não se encerra com o fim da quaresma e a Páscoa, né? Ela vai promover, então, essa reflexão durante todo o ano e deve continuar para além disso, né? Se a gente pega, por exemplo, teve um ano, agora não me lembro
Paulo falou sobre as pessoas com deficiência, né? Ou seja, não significa que a igreja, só naquele período daquele ano, tentou valorizar essas pessoas, ou tentou, de alguma forma, conscientizar, né? Não sei se é a palavra mais certa a se usar, conscientizar, porque fazer a consciência de alguém mudar não é tão simples. Então, a igreja não vai com 40 dias, de forma mais intensa, e falando o ano todo sobre aquele tema, vai conseguir mudar a consciência de alguém, mas tenta dar destaque a esse problema, né? A campanha acontece o ano todo para que possam ser desenvolvidas atividades pastorais com a comunidade. Ou seja, para nós aqui da paróquia, né, qual que é a nossa primeira iniciativa ligada à educação? Buscar, de alguma forma, fazer com que a palavra de Deus, a igreja, a comunidade, nós catequistas, povo de Deus, possamos, de certa forma, estar participando dessa formação, né, enquanto educação. E quando a gente fala de educação, a gente não está se referindo somente à aula lá, aqui no Colégio Jardim Clareto, que é perto da paróquia, né? No CEMEI, no Colégio Consolata ali, mas também isso, mas para além disso, né? A educação que é feita nas casas, a educação que é feita lá na sala de catequese, a educação que é feita dentro de uma família, a educação que é feita até pelos vizinhos, de certa forma, porque em tudo está envolta a educação, né? Eu nunca andei muito de ônibus aqui em Cascavel, mas as poucas vezes que eu andei, porque a gente ficava no seminário só, a gente percebe que até dentro do ônibus a gente vê como a educação se reflete com as pessoas, né? A gente entra no ônibus, tem um povo lá que passa, parece que quer empurrar a gente, tem um povo muito jovem, uma senhorinha em pé e não dá o lugar, a gente vê gente mal educada na fila de banco, na fila de mercado, né? Para mim, um dos maiores absurdos, claro que existe também o abuso, é você chegar numa repartição. Agora até a fonoaudióloga vai brigar aqui, não consegui falar. No órgão público, né? E você ser mal educado com o funcionário lá, né? Ah, porque eu pago o seu salário, porque é isso, porque é aquilo, né? Como se nós fôssemos donos daquele local, né? Claro que nós pagamos, nós temos nossos impostos e tudo mais, mas não me cabe o direito de ser mal educado com aquela pessoa. Então, a educação se refere somente a desenvolver o conhecimento de alguém para que essa pessoa seja um profissional, mas também tudo aquilo que abrange o ser dela. Então, dentro da campanha, nós temos aí alguns objetivos. Primeiro, despertar, né? Quando a gente pensa em despertar, a gente pensa em alguém que está dormindo. Ontem, na missa, né, na celebração da palavra também, falava que os discípulos estavam dormindo, enquanto Jesus estava transfigurado, os discípulos estavam dormindo, né? Ou seja, é como se eles não tivessem acordado para a fé, né? Acordado para o verdadeiro mistério de Deus. E a campanha da fraternidade também tem esse sentido de acordar não só para a fé, mas acordar para a realidade humana que cada um de nós está inserido. O espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos em busca do bem comum. Ou seja, é mostrar para as pessoas que o nosso trabalho, mesmo que pequeno, seja trampolim para que a sociedade possa mudar. E a gente fica, muitas vezes, se menosprezando. Ah, mas se eu fizer isso, não vai mudar muita coisa. Ah, se eu fizer só aquilo, não vai mudar muita coisa, né? Mas a gente não tem que pensar somente nesse pequeno ato que estamos fazendo, né? Mas sim na disposição que nós, enquanto cristãos, estamos nos doando para ajudar alguém, né? Nos doando para transformar a sociedade, nos doando para transformar aquilo que seja bem comum, não só enquanto cristão, mas enquanto cidadão também, né? Segundo objetivo, educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça, do amor e da exigência central do Evangelho. Nós somos despertados para que, nas nossas ações, possamos levar ao cumprimento do mandamento do Senhor, que seja uma sociedade justa e uma sociedade baseada no amor. Só fazendo um comentário sobre esse despertar que muitas vezes parece insignificante para nós. Quero contar uma história.
Eu conheço um rapaz de Curitiba. Ele nasceu em ambiente evangélico, foi a vida inteira evangélico, casou-se com uma menina católica e ela se converteu também a ser evangélica. Durante algum tempo, eles frequentaram a igreja, tinha uma atividade forte na igreja lá que eles frequentavam, e tiveram um atrito dentro do casal com a igreja, e eles deixaram de frequentar e ficaram 8 anos sem frequentar nenhuma igreja, né? E por mais que eles estivessem afastados, ele me dizia, né, conheço bem ele, me dizia que ele sentia falta disso, mesmo não indo na igreja. Rezava do modo como ele aprendeu, tudo mais. Há um tempo atrás, ele começou a fazer um curso de empreendedorismo ligado à empresa dele. E sempre no curso que ele fazia, o palestrante, o cara que conduzia o curso, citava a organização da Igreja Católica. O modo como a Igreja Católica é organizada documentalmente, a sua estrutura, a sua hierarquia, a sua história, e também citava os santos, né? Como os santos mudavam sua vida, as frases motivacionais, de certa forma, que os santos têm. A gente pode ver o caso de Santa Teresinha aí, né? E esse rapaz ficou interessado, primeiro pela história, segundo pela organização, terceiro, como que a pessoa se tornava santo. E ele passou a buscar sobre isso. E um dia ele mandou mensagem para mim assim, Johnny, eu estou interessado sobre a Igreja Católica, sabe que fui evangélico, hoje não frequento mais nada, mas quero conhecer um pouquinho, me entender melhor, porque fulano lá no meu curso fica citando o tempo todo. Aí eu não perdi a oportunidade, já está aqui Paulo Ricardo nele, está aqui o bispo que faleceu lá, Dom Henrique Soares, e uns vídeos mais legais, assim, que pudessem instruir, para ele assistir. Ele assistiu isso aí, foi buscando mais coisas, e o negócio foi ganhando volume. Final do ano eu encontrei, e ele disse que queria fazer catequese. Eu falei, agora eu não posso perder essa oportunidade, né? Tem que dar um jeito. Descobri onde ele morava em Curitiba, liguei na paróquia da região, descobri que ele pertencia a uma capela, e eu liguei para a mulher que fazia a catequese de adultos. Tem 3 semanas que ele está frequentando a catequese. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se não fosse aquele senhor, lá naquele curso, citar a organização da igreja, mostrar como a igreja era importante, esse cara nunca veria como que a nossa igreja, enquanto católica, como a gente tem muito a oferecer. Não só enquanto sociedade, instituição, história, mas quanto oferecer na questão ligada à fé. Como a gente pode mostrar caminhos muito mais abrangentes, né, do que um outro tipo de manifestação religiosa. Vejo como a nossa atitude, muitas vezes pequena, né, ela é super importante para trazer uma renovação na vida das pessoas. Isso no ponto de vista da fé, mas também do ponto de vista da sociedade ali, né? Como a gente vê instituições que começaram tão pequenas e foram crescendo. O outro objetivo é renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização. Ou seja, todos nós temos responsabilidade de evangelizar. E quando somos evangelizados, temos a responsabilidade de transformar o mundo, de mover alguém. Claro que a gente não vai falar para milhões, como a gente vê as pessoas famosas aí, aqueles grandes pregadores, né? Mas evangelizar, né? Pelo comportamento, pelo jeito de ser. Porque existem pessoas que a gente vê que só no modo de conversar, aquilo te traz uma certa espiritualidade, né? Eu não conheço muito bem aqui todas as pessoas da comunidade de Santa Teresinha, do Verdes Campos, do Bela Vista, mas com certeza você que está me ouvindo aí, deve conhecer alguém que fala, nossa, fulano é desse jeito. Quando eu falo com ele, ele me traz paz, me traz confiança, me demonstra fé. Ou seja, a nossa evangelização, esse renovar consciência, não é só falando, mas é mostrando que é possível viver uma vida diferente, né? E, por meio disso, a gente vai promovendo o ser humano, promovendo, fazendo com que a sociedade também se torne mais justa. Porque eu sou aquela pessoa que eu só penso em lucrar, em furar o olho do outro, né? E quando eu vejo alguém que muitas vezes prefere até perder do que ser injusto com alguém, ou busca levar seus negócios na maior seriedade possível, aquilo me toca e fala, por que eu não sou dessa forma? Por que eu não sou
igual fulano, ou tento ser melhor para chegar no mesmo nível. Então, a campanha da fraternidade também tem esse objetivo, de mostrar toda essa perspectiva. Adiantando aqui no slide, a gente vai ver que a campanha da fraternidade teve 3 fases. A primeira, uma busca de renovação interna, que foi de 64 a 72, aí 8 anos. Depois, uma segunda fase, uma preocupação da igreja com a realidade social do povo, ou seja, aquilo que o povo estava sofrendo naquele momento, né? E a terceira fase, que se volta para as situações existenciais do povo brasileiro, né? Vejamos que a campanha da fraternidade só existe no Brasil. Em nenhum outro país existe essa disposição da igreja em refletir sobre um problema social, né? Existe até um questionamento que alguns teólogos dizem que talvez a campanha da fraternidade fosse melhor se fosse colocada em outro momento do ano, separado da quaresma, para que nós pudéssemos viver a quaresma com mais clareza, jejum, oração, penitência, né? Esmola, todo esse sacrifício, esse caminhar de cruz para a cruz, e talvez num outro momento refletir sobre a situação social que vivemos, né? Mas isso, no momento, não acontece. Então, a gente tem que se adaptar àquilo que a igreja nos coloca como opção. Tá. Primeira fase, então, aí, né? Busca de renovação da igreja, a gente tem, em 64, a igreja e renovação, né? Em 65, aí, paróquia e renovação, ou seja, são todas questões ligadas à parte interna da igreja. Daí, a fraternidade, corresponsabilidade, doação, tudo isso na primeira fase, né? Descoberta, participação, reconciliação, né? Valorizando a questão da ligação entre as pessoas, da amizade social entre as pessoas e também dos sacramentos, que vai ser um desses temas. O serviço e vocação. A segunda fase, nós estamos vendo aí, falando sobre a realidade do social do povo, né? Libertação, né? Vida, repartir o pão, que é ali em 75. Por que 75 fala sobre esse tema? Talvez vocês lembrem que final dos anos 60 até o final dos anos 80, meados dos anos 80, houve um grande período de fome no Nordeste, né? De seca, de escassez mesmo, e o ano de 75 tentou falar sobre isso, dessa necessidade de que as pessoas pudessem se ajudar, repartir o pão, não só lá no Nordeste, mas em toda a dimensão do Brasil, porque a fome não estava só presente lá. Então, em 76, comunidade, família, trabalho, né? Mundo mais humano, em 79. E em 82, a gente vai ter o primeiro momento que vai falar sobre educação, né, no Brasil. Qual que era o tema principal aí? Em 82, o principal tema da educação era o analfabetismo. Grande parte do povo brasileiro, né, não sabia ler e escrever, né, em 82. Hoje parece algo, para nós aqui do sul do Brasil, algo estranho até de se falar, né, mas é algo comum em muitas regiões do Brasil ainda. E, naquele momento, o Brasil, uma boa parte do Brasil tinha esse problema de analfabetismo, né? E aí vocês me perguntam assim, e teve algum resultado? Teve. Surgiu em 82, por iniciativa da Igreja Católica, um movimento chamado MEB, Movimento de Educação Brasileira, que era conduzido como posso dizer, por voluntários para educar, ensinar as pessoas a ler e escrever, pelo menos o básico, para poder se comunicar. Esse é um ponto que falou sobre educação lá em 82. A gente vai ver que vai falar de educação em outro momento ainda. Então, vida e violência. De novo, o tema da fome, ali em 85, né? Por exemplo, 85. Onde está aqui? Deixa eu ver. Não, mas está mais para frente. Eu logo vou chegar lá. Aqui já é a terceira fase, né, do ponto de vista existencial que segue até os dias atuais. Falando sobre a fome, sobre o negro, sobre o menor, a comunicação, uma mulher, de novamente o trabalho, né, juventude, a questão da moradia, né, que hoje ainda afeta a nossa vida de forma muito intensa, né, a falta de moradia para as pessoas. Falando sobre a família. Deixa eu ver onde que eu achei. Sobre migração aqui. Deixa eu... Migração. Eu sei, aqui, migração. Ali em 80. Vejam a migração no ano de 80.
muitos de nós também fomos afetados por esse problema aí, né? Vou pegar o meu caso, né? Eu sou filho de um homem que veio do Nordeste. Meu pai veio do Nordeste com 5, 6 anos, porque meu avô estava lá, tinha uma seca imensa, tinha que vir embora e sobreviver em algum lugar, né? Só que meu pai veio lá no início dos anos 70. Nos anos 80, havia essa migração do Nordeste para o sul do Brasil, mas havia muita migração do sul para o norte e centro-oeste do Brasil. Vocês devem conhecer pessoas que saíram daqui para o Mato Grosso, para Rondônia, para o Pará, para poder sobreviver. E isso afetava muito a sociedade. Então, é um desses elementos. Passando aqui, já na terceira fase, né, nós vemos aí os excluídos, política, presos, e novamente em 98 falando sobre educação. Esse ano de 98, qual que é o principal tema? Né? O analfabetismo estava presente? Estava presente, mas era mais ainda importante falar que o acesso à educação não era e ainda não é igual para todo mundo. Né? A gente vê colégios muito bem estruturados, colégios particulares, talvez, colégios públicos bem estruturados, mas a gente vê colégios públicos que são paupérrimos, horríveis, né? Que não oferecem nenhum tipo de estrutura para que as pessoas possam estudar. Ou seja, em 98, esse já era um problema que houve um avanço, mas ainda existe. Não sei vocês, mas a primeira vez que eu fui num grupo de reflexão, nesse período pascal, eu lembro que era esse cartaz, né? Dessa menininha aí sentada no banco escolar, né? Falando sobre educação. Daí para frente, eu comecei a participar na comunidade, meus pais moram ainda, né? Lá em Roncador. Foi esse o primeiro cartaz, né? Depois vem falar sobre desemprego, tem a primeira ecumênica em 2000, depois drogas, índios, idoso, água, e vai seguindo. Então, e os últimos anos, depois 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Que 2021 foi aquela tão polêmica lá, que a gente viu que falou-se muito sobre essa campanha aí, devido às pessoas que escreveram, né? Essa campanha teve participação de outras religiões, não só da Igreja Católica. E esse ano nós vamos falar de fraternidade e educação. Tá? Primeira coisa, quando nós vemos o texto, né, falando sobre o texto da mulher pega em adultério. A mulher é pega em adultério, mas ali já existe um problema. Os fariseus, que eram aqueles que se diziam donos da lei, e os escribas eram os grandes estudiosos, queriam condenar a mulher. Mas a lei de Moisés dizia que deveria ser apedrejado o homem e a mulher. Vejam como que aqueles que deveriam educar o povo já estavam educando errado. Eles estavam privilegiando uma classe, que eram os homens, e subjugando as mulheres, como era já, de certa forma, costume entre eles. Então, a lei de Moisés não estava sendo bem usada para educar o povo, mas estava sendo usada para que um grupo fosse privilegiado. E aí eles colocam a mulher diante de Jesus com um objetivo. Não é nem de Jesus poder ajudar a ensinar aquela mulher o caminho reto, mas é fazer com que, usando da lei, pudesse testar Jesus de duas formas. Se Jesus iria realmente manter o seu posicionamento de que haveria necessidade de haver o perdão entre as pessoas, né? Ele falava tanto de perdão e agora vai mandar apedrejar essa mulher, né? De cumprir a lei à risca. Onde está o perdão dele? Ou seja, se Jesus falasse que manda apedrejar, ele cairia em descrédito. Segundo questão, se ele manda preservar a lei, né? Se ele manda descumprir a lei, ou seja, não importa a lei de Moisés, o povo ia dizer assim, como que um judeu vai descumprir a lei do nosso pai Moisés, né? Ou seja, Jesus estava ali numa situação de uma sinuca de bico, como a gente pode dizer hoje. Se eu falo uma coisa, eu sou condenado. Se eu falo outra, também sou condenado. E ele toma uma atitude muito interessante. Primeiro que ele produz naquelas pessoas que estão ali um questionamento.
Ele pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Produz um questionamento. Produz fazer com que as pessoas possam pensar e olhar para si mesmos e perceber que muitas vezes nós estamos errados, mas queremos usar daquilo que conhecemos, usar da educação que temos, usar do privilégio que temos para condenar, subjugar alguém. Daí compara isso com a sociedade de hoje. Quantas pessoas têm a possibilidade, o acesso ao conhecimento, o acesso a tecnologias e usam disso para subjugar as outras pessoas? Vejo as empresas que lucram imensamente porque detêm a tecnologia e exploram seus funcionários, né? Por quê? Porque essas pessoas foram educadas para um único objetivo: lucrar, ganhar dinheiro, estar à frente das outras. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, aí nós vemos essa questão. Os fariseus têm culpa nessa situação? De certa forma, têm. Mas eles foram educados para seguir a lei ao pé da risca, ao pé da letra, vamos dizer, certo? Para que a lei fosse uma forma de punir as pessoas e não de educar. E as leis e o nosso comportamento deve ser para mostrar o caminho para as pessoas, não para condenar. Então, quando a gente... Eu não tenho filho, mas você deve ter filhos, né? Quando você corrige o filho, você quer apenas punir ou você quer mostrar o caminho reto para ele? Né? Quando o professor corrige o aluno, ele quer o quê? Apenas punir ou mostrar o caminho reto para ele? Pode ser haver casos? Pode haver casos esporádicos, pode. Eu, particularmente, fui professor durante 5 anos. Eu acho um absurdo, né? Quando o professor corrige o filho, né? Dentro dos seus limites, corrige o aluno dentro dos seus limites, e a mãe ou o pai vai lá no outro dia brigar com o professor. E vocês podem dizer assim, não, mas isso não acontece. Acontece, né? Aconteceu comigo. Uma vez eu trabalhava num colégio lá, e chegou um colégio particular, chegou algumas apostilas, e eu fui distribuir as apostilas numa sala, e a gente conhece os alunos que tem. E faltou 2 apostilas. Eu falei, olha, vou deixar fulano e fulano sem apostilas, porque eu sei que eles vão acabar perdendo as apostilas na aula que vem. Se eu entregar 2 apostilas para eles, vai faltar, não é só 2, vai faltar 4. Porque eles vão perder. Eu conheci os alunos. E isso foi num dia. No dia seguinte, 2 mães estão lá para falar comigo. Por que você expôs o meu filho? Né? E eu, todo constrangido, não sabia o que fazer, né? Fui explicar para elas. Mas quem disse que entra na cabeça? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, tentando mostrar o caminho reto, as pessoas podem ser mal entendidas. E a gente, tentando defender a cria, tentando defender os filhos, tentando defender, que o meu coitadinho não pode sofrer nenhum trauma, de certa forma, a gente acaba dando a eles uma asa, um espaço que não deveria acontecer. Né? Então, não estou falando, não conheço vocês, só estou citando esse caso, tá? Só para a gente poder entender melhor. Né? Muitas vezes essa superproteção que existe na sociedade hoje diante dos filhos vão causar problemas lá. Isso todo mundo sabe, só que a gente não consegue deixar de ser superprotetor. Né? A gente não consegue deixar o filho, muitas vezes, ir no mercado lá comprar alguma coisa, tem que ir junto, né? Tem que fazer uma coisa, tem que levar, tem que ir junto. Não consegue dar autoridade para o filho. Acompanhar na medida possível, fazer o possível, mas fazer com que ele ganhe força por si próprio. A gente fica super protegendo, de certa forma. Daí cria umas crianças, como posso dizer, até de certa forma muito dependentes, né? Umas crianças que muitas vezes parece que não têm vontade de ver. Se o pai não tomar uma atitude, se a mãe não tomar atitude, se alguém não tomar atitude, ele não toma, ele não vai para frente. Né? Já for na casa de alguém que chega na casa lá, você cumprimenta o pai e a mãe, e vai cumprimentar o filho daquela pessoa, nem te olha na cara. Ou está naquela preguiça desgramada, porque adolescente hoje parece que tem que estar com preguiça para se sentir adolescente, né? Já anda meio para baixo, com os ombros fechados, assim, para dentro, mexendo no celular. Você chega na casa da pessoa, você cumprimenta o fulano,
ele não tem capacidade de olhar na sua cara, né? Ou seja, não estou dizendo que a gente vai conseguir corrigir tudo isso, mas são coisas que os pais, muitas vezes, acham que é normal e deixa a coisa solta assim e fica dessa forma. Tá, já estamos fugindo do assunto aqui, né? Não sei se vocês têm aí o texto nas mãos. Alguém tem os textos aí? O texto da campanha da fraternidade, né? Só continuando no slide. Então, e Jesus corrige aquelas pessoas, mostra elas o caminho reto, e ele toma uma outra atitude ainda muito mais importante, muito mais elementar para quem quer educar. Ele dá a palavra ao outro, para que o outro possa dialogar. A educação, então, não é simplesmente falar, mas é promover promover o diálogo, promover com que as pessoas conversando possam chegar ao denominador comum, e, de certa forma, também à educação. Naquele momento, os fariseus só queriam impor a lei. E Jesus ouve a mulher que erra, ouve a mulher que estava naquela situação. Só que Jesus não deixa a coisa assim solta. Ah, você pecou e você pode continuar dessa forma. Ele ouve a mulher, mas ele diz, vai e agora não peques mais. Ele mostra o caminho correto, mas não deixa de corrigir. Esse é o processo que a educação enquanto cristã deve fazer. Formar consciência, esclarecer o problema, dar a palavra, dialogar e mostrar o caminho reto. Isso é uma educação do ponto de vista cristão que nós devemos seguir. Eu ia ler o número 17 aqui com vocês, né? Mas acho que se a gente ler, eu não vai ficar um pouco prolongado. Mas gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês aí, o número 17 desse texto aqui, falando sobre a educação, né, do Capela da Fraternidade. Anotem aí para que vocês possam ler. Tem uma bela reflexão sobre essa questão da mulher pega em adultério, da sua relação com Jesus. Anotem aí para a gente poder seguir, tá? Então, Jesus é o educador que conduz uma reflexão de ambos os erros. Faz com que a consciência seja tocada, né? E não toque a consciência, mas toca o coração. Porque os mais velhos começam a deixar aquele ambiente e vão saindo, porque vão se percebendo que a lei não serviria só para aquela mulher, mas a lei serviria para eles também, porque eles também erraram. Então, a educação não é um condicionamento ou apenas uma transmissão de conhecimento, mas é percepção do mundo, é reflexão sobre situações apresentadas. Ou seja, quando você educa lá o seu filho, quando a escola tenta mostrar algo para eles benéfico, ela não quer domesticar como um animal, mas ela quer fazer com que, e você quer fazer também com o seu filho, que ele perceba aquelas situações apresentadas, como ele deve se comportar diante disso, qual que é a visão que ele deve ter sobre aquela situação. À luz da palavra de Deus, a campanha da fraternidade nos ajuda a compreender duas lições sobre o ato de educar. Primeira lição, quem que é o centro da educação? É a lei? É o conhecimento? É aquele que ensina? É aquele que aprende? Não. O primeiro é a pessoa humana. Quem deve estar no centro é a pessoa humana. O bem da pessoa. Toda educação, seja na escola, seja na família, seja lá na catequese, o centro deve ser a pessoa, né? Que deve valorizar a pessoa humana, o valor, os princípios. O segundo é o ato da correção, que conduz o caminho reto. A pessoa que é educada deve ser educada para fazer o bem, para entrar no caminho reto. Então, se a gente educa com esse princípio. Continuando. Caso vocês queiram esses slides, pessoal, não precisa copiar tudo, não sei se tem alguém copiando aí, né? Só me pede, ou pede falar com a Kelly depois, que eu encaminho para ela e ela manda para vocês, ou eu mando no grupo, a gente resolve, tá? Não precisa se preocupar em copiar, não, porque aí gasta um tempo, né? E a gente se pergunta hoje, então, como é que está a educação? Como a educação influencia na nossa sociedade, né? Influencia ou não influencia, né? Que tipo de educação que nós temos? E daí,
Diante a sociedade que nós temos, a educação influencia. E ela vai influenciar no nosso modo de comportamento, nosso comportamento diante das situações que nós vivemos. O primeiro caso que o texto nos traz é o caso da campanha da pandemia. Como a educação foi influenciada e como ela ajudou nesse momento. Primeiro, pandemia da Covid-19, entre lições e compromissos. Uma crise instalada na sociedade. E pode vir outras? Quem que esperava viver uma situação como essa? Claro, eu não sou tão velho assim, né? Eu tenho 32 anos, mas eu nunca imaginei na minha vida viver uma situação como foi a pandemia. Não sei se vocês passaram por isso, né? Em outro momento. Eu acredito que não, né? A última coisa dessa forma, assim, tão intensa foi lá em 1922, não sei engano, nem chegou tão forte no Brasil. Então, era uma crise que nós não pensamos em viver. E a gente se pergunta se pode vir outras. Se pode surgir uma outra doença, se pode surgir uma outra situação que vai mudar o nosso modo de comportamento, né? Hoje aí, estamos às beiras de talvez abolir as máscaras em algumas cidades, né? A gente só fica pensando o povo que tem bafo nessas horas, né? Começar a usar falar sem máscara vai dar um trabalho até acostumar, né? Mas é uma coisa que mudou a nossa vida, né? Deixou de visitar pessoas, deixou de ver os idosos. Para mim, uma coisa muito marcante, eu acho que todo mundo viveu isso, né? É você saber que a pessoa está morrendo, que a pessoa está no hospital, que morreu e você não pode nem ir no velório, como foi o nosso caso com o Bispo Dom Mauro. Vocês devem ter perdido alguém nesse sentido também, né? Como que isso mudou a nossa vida. E despertou uma reflexão sobre o nosso estilo de vida. Será que estamos fazendo certo? Né? Como estão as nossas relações com as pessoas diante disso? Né? As nossas organizações, a política, a nossa existência. Quem que não ficou com medo de morrer? Né? Todo mundo ficou com medo de morrer. Né? Eu fui para Roncador lá com os meus pais, lá no sítio, lá, parece que lá a gente tinha um pouco mais de segurança. Mas quem estava na cidade e tinha que trabalhar, né? Era um medo constante, né? De pegar essa doença, levar para casa, se podia cumprimentar os filhos, se não podia, se podia cumprimentar a mulher, ver o pai, a mãe que já era idoso, tudo isso, né? Outra questão, diante da pandemia, nós avançamos, né? Mas não conseguiu, temos vacina, mas não há acesso para todo mundo. Vejamos que a nossa educação também influencia aí, né? Temos conhecimento, temos condições de evoluir, mas talvez não conseguimos chegar com esse conhecimento a todas as pessoas. E dentro da pandemia, a gente agiu com egoísmo e com solidariedade. Vou citar um caso do egoísmo. Vocês lembram quando acabou o papel higiênico em algumas cidades? Né? Acabou todo o papel higiênico. Diz que era cada espirro um cagaço, né? Por isso que acabou tão rápido. Né? Então, o papel higiênico se esgotou. E tinha gente saindo com um monte de papel higiênico, porque sabia que ia acabar e levar papel higiênico. Vejam o tamanho do egoísmo aí. Né? Deve ter gente com papel higiênico até hoje, né? Na casa, né? Comprava um monte de arroz, um monte de feijão, né? Pilha, porque achava que a luz ia acabar. Teve de tudo nessa pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos atos de solidariedade. Quantas cestas doadas, quantas pessoas ajudavam as outras, quantas pessoas mais novas se disponibilizaram a fazer compra para os mais velhos, para eles não precisarem ir no mercado, né? Tudo isso é reflexo do quê? Da educação, né? Como nós estamos sendo educados? Estamos sendo educados para o egoísmo ou para o bem comum? Para comprar todo o papel higiênico que tinha no mercado ou para se colocar à disposição do outro? Né? Imagina só, eu não passei por isso, mas talvez o pessoal aqui da cidade maior passasse por isso. De repente, você está numa família com 4, 5 pessoas, cada um trabalha em um lugar diferente, se vê muito pouco durante a semana, um sai no horário, sai no outro chega mais tarde, chega mais cedo, não almoça junto. De repente, em março de 2020, tudo fecha e as pessoas vão ficar dentro de casa 15 dias juntas, obrigatoriamente, sem poder sair. Vai ter que almoçar junto, vai ter que jantar junto, vai ter que conviver no espaço ali, e vai chegar um momento que ia ter que conversar. Vai dar umas crises? Vai dar, né? A gente pode ver até pelo caso do número de violência contra a mulher
que aumentou, né? Contra as crianças também. Então, vejo como a nossa vida mudou isso aí. E nós estávamos educados, somos educados para conviver com as pessoas? Somos educados para aceitar a opinião das outras pessoas? Então, quando você está dentro da sua casa, com seu pai, com sua mãe, né, com seus irmãos, com seus filhos, como é que foi isso? Eu não sei dizer com clareza, né, porque lá onde eu estava, lá na minha cidade, lá no sítio, a gente tinha mais liberdade. Então, a gente saía por aí por volta, né, e a gente sempre está junto lá com os meus pais, com a minha irmã, com o meu primo que mora por lá. Mas, imagina você ter que ficar dentro da casa, no pátio, ali no terreiro, como diz no sítio, né? Ali, só naquele ambiente. Como que a educação foi naquele momento? E agora tem um outro problema aí, né? Qual outra coisa que você fala o tempo todo na internet, na TV? A guerra, né? Como que nós estamos vendo isso? Como é que aquele povo que está sofrendo com a guerra está sendo educado diante disso? Ontem no Fantástico, né? Eu sei que muita gente é contra assistir a Globo, mas eu acho que a reportagem de ontem é muito importante, falando sobre os refugiados, as crianças que estão sofrendo com isso, né? Tem que deixar seus pais, né? Crianças que os pais entregaram para que outras pessoas que nem conheciam direito levassem para outros países para poder fugir da guerra, né? Isso está interferindo no nosso dia a dia, a gasolina está subindo aí, né? E se o povo, novamente com egoísmo de novo, tinha fila formando nos postos aqui no final de semana, né? Quando souberam que a gasolina ia subir, tinha fila formando aqui no posto perto da paróquia, né? Porque o povo é educado para pensar somente nele, né? Não sei se eu devia falar isso, mas vou falar em todo caso. Se eu estiver errado, peço que vocês me perdoem. Eu já vi muitas vezes, os pais falando assim para as filhas. Gente, me entendam bem, tá? Minha filha, eu quero que você estuda para que você ganhe seu dinheiro e não dependa do seu marido em nada, para que você seja totalmente dependente. Eu entendo que o pai está querendo o bem da filha, com certeza, com certeza. Mas, de certa forma, está levando também ao egoísmo. Porque quando der uma crise ali, ela vai dizer assim para o cara, eu não dependo de você. Qualquer coisinha não vai tentar solucionar o problema. Não dependo de você, trabalho, pago minhas contas e vai embora. Vejam bem, talvez um ato que está tentando desejar fazer com que a pessoa cresça, seja melhor, a gente está formando alguém para ser egoísta, para pensar só em si, para não ser uma educação ampla que pense no bem das outras pessoas. Tá? Não sei se vocês me entenderam o que eu queria dizer, né? Espero que sim. Se não entenderam, depois vocês me cobram aí na frente da igreja que a gente tenta solucionar o problema, né? E, diante disso, esse problema, a sociedade tem que fazer um projeto de vida, de sociedade, fazer com que a gente possa ser melhor, né? A gente se pergunta, né? Um projeto de vida articulado com um projeto de sociedade que pode colocar em seu núcleo central a pessoa humana, a cooperação e a superação das desigualdades. Ou seja, quando o centro não é o financeiro, quando o centro não é o egoísmo, quando o centro não é somente usar a educação para que nós possamos lucrar, e seja assim a pessoa, o bem da pessoa, a gente vai superar as desigualdades. Porque, por exemplo, um médico. O cara quer ser médico. Por que ele quer ser médico? Simplesmente porque o médico pode chegar a ganhar aí 100 mil no mês, nem sei quanto ganha o médico, né? Acho que ele tem que mudar o valor do salário dos padres, começar a ganhar bastante também, porque está em falta. Né? Então, mas brincadeira à parte, só que a pessoa quer ser médico, simplesmente porque ela vai ganhar dinheiro, porque ela vai ter um status, porque fulano é médico, ou porque ela quer ajudar as pessoas, porque ela quer salvar vidas. Né? Porque se ela tem o seu horário de atendimento lá, ela pode, no local onde ela ganha dinheiro, ela pode atender um local que ela não vai ganhar só para poder ajudar as pessoas. Isso eu tenho que tirar o chapéu para muitos psicólogos aqui na nossa cidade. Várias paróquias têm um atendimento de psicólogo gratuito. O psicólogo se dispõe a ir lá na paróquia, atender as pessoas que necessitam, que não pode, talvez, pagar um psicólogo para
fornecer para aquela comunidade, para aquelas pessoas, um cuidado. Pode ser que em outras profissões também tenham isso? Pode ser. Eu não conheço, sim. Mas tem que tirar o chapéu para os psicólogos que fazem isso, esse trabalho muito bonito. Né? Então, qual que é o nosso interesse? Qual que é o projeto de sociedade, projeto de vida? É valorizar o ser humano ou é somente um egoísmo? Daí fica a pergunta: quem tem mais valor, o ser humano ou o consumo? O ser humano ou o dinheiro? Né? Cuidar do mundo é cuidar de nós todos. E quando a gente fala de cuidar do mundo, é cuidar da natureza, é cuidar das outras pessoas, é cuidar da sociedade, é cuidar das instituições. No número 40 do texto, peço que vocês anotem e também possam ler, né? Ali nos vai dizer: os interesses individuais fazem crer que a ambição e acúmulo é fonte de bem para todos. Pensa que no seu bem está. Ou seja, a gente está sendo educado, muitas vezes, né? Dizendo assim, não, o negócio é acumular, o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é ambição, e se todo mundo for ambicioso, todo mundo vai viver bem. Gente, não tem como. É igual a pessoa assim, não, todo mundo tem que ganhar bem, todo ganhar dinheiro para ficar rico. Só existe rico se tiver um pobre. A gente só pode medir a riqueza de uma pessoa se outra tiver menos ou tiver mais. Né? Então, a gente ficar nessa utopia de que vai chegar um momento que todo mundo vai ser igual, besteira. E daí a gente quer ganhar dinheiro, quer acumular por quê? Pensa comigo. A gente fica sonhando em ganhar na Mega Sena, né? Vou comprar um sítio e daí eu vou ter empregados. Por que eu quero ter empregados? Porque eu vou fazer aquela pessoa fazer o serviço que eu não quero fazer. Né? Então, a gente pensa em ficar rico, não é para poder melhorar a vida das pessoas, mas é fazer com que eu possa ter condições de eliminar o meu trabalho e passar para outra pessoa. Daí vocês vão me dizer assim, não, você está gerando emprego. Não importa se está gerando emprego. Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes você está querendo usar o dinheiro para que você não faça aquilo que você não quer fazer e explore outra pessoa, de certa forma, né? E a gente tem esse tipo como posso dizer, de condicionamento de educação. E nós fomos educados para competição, para poder ser melhor que os outros, para poder ganhar mais que o outro, competir. E isso, do ponto de vista cristão, não está correto. Aprender com o vivido e construir o novo. Sabemos que responder rapidamente às crises, né? Como eu disse lá, produzir vacinas, mas o que vivemos recentemente nos fez perceber que é necessário mudar o nosso modo de ver o mundo, para que possa levar uma educação integral ao ser humano. Né? Não é apenas ensinar, estudar, desenvolver para obter lucro, mas é ver o mundo e as pessoas com responsabilidade e amor. Né? Lembra aquilo que eu dizia sobre o médico que se forma para ganhar dinheiro? Né? Estou dizendo que são todos assim, entendam bem, né? Mas qual que é a responsabilidade dele com a sociedade? Qual é o amor que ele expressa para com o seu semelhante? Né? Como que ele pode contribuir com a sociedade? Então, não é só obter lucro. Passando aqui para o próximo. Informação, conhecimento e sabedoria. Podemos lidar com a informação somente para confirmar e fortalecer nossos preconceitos, nossas disposições e indisposições para a construção de novos conhecimentos e soluções dos nossos problemas. Ou a informação pode gerar iniciativas de proximidade, escuta, compreensão e fraternidade. Hoje em dia, a gente tem informação o tempo todo, né? Se a gente seguir algumas páginas de notícias da nossa cidade aqui, a gente sabe que até quando cai a lâmpada do poste ali na esquina, né? A gente está sabendo. Ah, fulano caiu no rio lá, quebrou uma perna. Claro que é perigoso, né? Machucou a pessoa, mas a gente fica sabendo. Né? Ou seja, a gente tem informação de tudo, daqui, do mundo inteiro, tem informação. Mas essas informações estão servindo para nos transformar, para gerar conhecimento? Vou citar um exemplo. Vamos supor que aqui em Cascavel tem um bairro que tem uma imagem ruim de tráfico, por exemplo. E a gente fica vendo esses sites aí. Lá no bairro X foi preso fulano. Ah, no bairro X aconteceu aquilo. A gente passa a reforçar, confirmar
preconceitos. Porque a gente não busca saber se todas as pessoas, ter conhecimento de todas as pessoas. A gente fica só nessas pequenas informações. Imagina se no Clarito tivéssemos assim. Ah, porque no Clarito tem uma catequista que é assim. Ah, no Clarito tem outra catequista que é assado. E daí, essa informação picada, não se busca investigar, e daí a gente acaba subjugando todos os outros que pertencem àquela classe. Por isso, o conhecimento só é alcançado a partir da informação quando ele é investigado, ele é colocado em pesquisa. E os grandes empresas fazem isso, transformam a informação em conhecimento. E como que esse conhecimento é usado? Aí sim, aí está. Quando é bem usado para o bem das pessoas, para o bem da sociedade, esse conhecimento se torna sabedoria. Quero citar um exemplo que está no slide para vocês, né? Energia e bomba atômica. Em algum momento, descobriu-se que o enriquecimento de urânio poderia gerar energia para muitas pessoas, né? A gente sabe que na Europa, principalmente, existem as chamadas termoelétricas. No Brasil, a gente tem muita hidroelétrica, né? Energia gerada por meio da água. E na Europa, é muitas termoelétricas, que era feito pelo carvão, mineral antigamente, hoje em dia pelo urânio. E também essas pessoas descobriram que esse enriquecimento de urânio poderia gerar uma arma imensa, que é a bomba atômica. E aí eu pergunto para vocês, essa informação, esse conhecimento, está, ou foi, ou é, ou vai ser usado com sabedoria? E até que ponto? Né? Se nós usarmos essa energia para gerar o bem para as pessoas, é sabedoria. É favorecendo o bem das pessoas. Né? Quando a gente vê lá na Ucrânia, lá, as pessoas morrendo de frio porque ainda está no inverno lá. Né? Isso é sabedoria, porque está querendo, de certa forma, privilegiar as pessoas. Mas a gente pode usar também para o mal, no caso da bomba atômica aí. Ou seja, né, da informação para a sabedoria existe um longo caminho. E a gente tem informação de tudo. Né? Veja no WhatsApp de vocês aí. Né? Quanta coisa vocês recebem. Quanta informação vocês recebem. Né? Eu não sei como é que é aqui, mas lá na minha cidade, na Roncador, se acontece alguma coisa, tem um grupo lá que bota naquele grupo, a cidade inteira está sabendo de tudo o tempo todo. Né? Lá em Roncador tem um grupo chamado Os Bonitão do Roncador. Olha o nome do grupo, para você ver. Que é um grupo só de fofoca, praticamente. Eu sei que tem lá. Não participo, tá, gente? Só estou deixando claro. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes informação a gente tem o tempo todo. Mas por que a gente quer saber de tanta informação? Só para estar bem informado? Bem informado entre aspas, porque está muito interessado só naquela informação, até mesmo na fofoquinha. Né? E fica para por aí. Ou seja, a gente faz com que essa informação possa gerar conhecimento e gerar sabedoria. Continuando. E o Papa Francisco vai nos dizer falar sobre a cultura do encontro. O que é a cultura do encontro? Fazer com que nós possamos, usando daquilo, das nossas capacidades, do nosso conhecimento, ir ao encontro das pessoas. Né? É próprio de quem é educador o cultivo do espírito de construção de uma nova realidade, que é uma cultura do encontro. Né? Que nós possamos encontrar outro ponto de vista de saber como o outro está, como o outro é, e como nós podemos contribuir para o bem daquela pessoa. E a gente tem muito disso, falta muito disso. Porque a gente muitas vezes não conhece nem o vizinho da gente. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Né? Estou morando aqui há pouco tempo, eu não conheço os vizinhos do lado aqui. Né? Não consegui ainda conversar. Sou um pouco tímido, mas eu vou chegar nesse nível ainda de conversar com eles. E na cidade grande eu sei que é difícil. Muitas vezes a gente não conhece, a gente não procura saber das outras pessoas. Mas saber no bom sentido, não é saber de fofoca. Mas saber de forma que eu possa estar presente na vida dele e que essa minha presença seja para o bem daquela pessoa, para que eu possa ajudá-lo, para que ele possa me ajudar. Vou contar outro fato, não, fazer um comentário. Quem de vocês morou no sítio? Levanta a mão aí, só para ver, olha esses que estão aparecendo a mim. Eu morei no sítio até os 17 anos, né?
Morou no sítio também? A Josiane morou no sítio. Levantou a mão aí que eu vi. Né? Hélia morou no sítio, Hélia? Morou, né? Beleza. Gente, até os 17. até os 17, eu também. Né? Isso. A Marilis levantou a mão também aqui, ó. Tá acordado, olha. Ah, bom, saber que vocês estão acordados aí, né? Também o Charles, acho que morou no sítio. Morou no sítio também, Denilson? Ou não? Não? Denilson é menino da cidade, da cidade. Gente, quando eu falo de cultura do encontro, vou citar um exemplo para vocês. Hoje em dia, a gente tem muito casos de depressão, de estresse, né? E no sítio, a gente vê também isso. Ó, o Odair também mora no sítio. Vou tomar aqui. E eu digo que antigamente, parece que a gente não sei se a gente não tinha isso, não via, mas parece que antigamente as pessoas se encontravam mais, se visitavam mais, e eles poderiam expor da sua vida um pouco mais, com quem confiava, claro, com bons amigos, e por isso acho que geravam um pouco menos de ansiedade nas pessoas. Vejam comigo. Peguei um pouco desse tempo. Chegava na casa do vizinho lá, meu pai ia contar para o vizinho: ah, olha, rapaz, lá na fazenda deu um negócio lá nas galinhas, morreu mas quase tudo. Já se lamentava. Ou minha mãe conta para a vizinha, né? Porque papo de sítio é assim. Daí a vizinha diz: não, mas não foi lá só não. Aqui também aconteceu. Nossa, mas deu uma peste nas galinhas aqui, morreu um monte. Daí meu pai lá na conversa: nossa, as vacas estão criando, mas tá difícil. Não dá tempo de fazer todo o serviço. O outro falou: nossa, eu estou plantando e a semente acabou. Ou seja, as pessoas iam conversando, iam colocando de si para o outro e recebendo do outro para si. Né? Era um trabalho quase de psicologia, do meu ponto de vista. Se tiver algum psicólogo te falando alguma besteira, você me desculpa. Mas agora esse é um pessoal que eu estou fazendo aqui. E eu quero chegar nesse ponto, que era a cultura do encontro, onde uma pessoa se dava a conhecer a outra, onde a pessoa falava de si para a outra. E hoje em dia a gente guarda para a gente. A gente fica angustiado e não consegue falar. Porque não confia, primeiro, muitas vezes, e porque a gente está desenvolvendo também essa subjetividade muito esforçada, né? Tanto que a gente vai procurar o padre para conversar na última hora. Quando tem, já está desandado. É o último caso. Falei com aquela vizinha que só fala de fofoca, daí eu falei com uma pessoa que muitas vezes nem conheço, depois eu postei na internet para ver se tinha alguém lá no Facebook que poderia com comentário salvar a minha vida, também não deu certo. Fui ao psicólogo, daí fui para o padre. Daí confessou, sarou. Né? Ou seja, até nisso a gente está faltando. A gente procurar uma pessoa de Deus para poder conversar, poder falar, para ter essa cultura do encontro. Né? E a gente fica guardando tudo para si. E também, quando chega alguém para falar com a gente, começa a falar de sofrimento, a gente já acha o jeitinho, ó, sai vazado, como diz na minha cidade, na minha terra. Né? A gente não quer ouvir ninguém. A gente não quer ouvir o problema. A gente que está no seminário, os padres, a gente é ensinado, de certa forma, vamos pôr essa palavra, a ouvir as pessoas. Né? E ninguém vem aqui contar assim: nossa, padre, nossa, seminarista, mas aconteceu uma coisa tão boa na minha vida. Né? Não, a maior parte das vezes vem para ouvir as lamúrias mesmo, a gente ouve muita coisa. E a gente está para isso no mundo, né, enquanto vocacionado. Só que falta que nós, leigos, também possamos ouvir os outros. Né? Porque qual é a nossa educação? Eu não quero viver. Qual que nós somos educados? Nós somos educados a perspectiva de que eu não quero ouvir o problema de ninguém. Eu já tenho muito problema. Eu não quero ouvir o seu. Né? Então, falta essa cultura do encontro. E o encontro que pode acontecer dentro e fora da família. Né? Eu preciso ouvir os meus companheiros de caminhada dentro da minha casa. Né? Não sei se na família de vocês é assim, mas lá na minha casa, quando a gente está de férias, a gente mora no sítio, como eu já falei várias vezes aqui, chega uma hora do 11h30, tem o almoço. Ah, se eu fico lá na TV vendo alguma coisa de esporte, meu pai já grita lá: Johnny, vem jantar, vem almoçar. Tem que sentar na mesa. E cada um tem seu lugar. Se for alguém na minha casa e sentar na cadeira do meu pai,
Só se for alguém, algum parente distante, senão ele manda levantar. Então, aí é meu lugar. Né? Meu pai desse jeito. Então, se eu sento lá e falo levantar, porque ele tem o lugar dele, eu tenho o meu, minha mãe tem a dela, e minha irmã tem o dela. Mas o importante não é o lugar. O importante é dizer o seguinte, que é valorizar esse momento, né? Eu cito o caso da minha família porque realmente isso acontece. Tem que sentar na mesa. Esse negócio de pegar a comida lá no fogão, lá, quando fica comida no fogão lá, e vai para o quarto comer, vai para a sala, e vou comer depois, não sei o quê. A gente não valoriza esse encontro em família, esse momento de estar junto, esse momento de partilhar da vida, esse momento de partilhar das angústias que a gente tem, né? E muitas vezes é nessa hora, depois de comer, que você senta ali, que você conversa, que você começa a ouvir as pessoas ou a sua família a desabafar, né? E você percebe, olha, fulano está preocupado com isso, fulano está preocupado com aquilo, né? A mãe aí, que quem é mãe, vai dizer assim, nossa, pelo tom de voz do meu filho, eu percebi que ele não está legal, né? Pelo tom de voz do meu pai, eu não sei se ele está bem. Eu, particularmente, conheço meu pai pelo gestual que ele faz. Se ele fazer nome então, ó, se meu pai juntar os dedinhos assim, ó, e fazer de olho, o negócio é o seguinte, eu sei que o negócio está desandado do meu lado. Porque ele está muito bravo comigo. Ou seja, a gente só conhece esses detalhes quando a gente tem convivência. E é isso que falta muitas vezes nas nossas famílias. Falta isso na nossa, de certa forma, na nossa catequese. Falta isso na nossa comunidade. A gente buscar o encontro, seja com o padre, seja com um colega ali da. Mas é um encontro saudável, né? Ontem eu dizia isso na celebração da palavra. Né? Ontem, quem estava na celebração da palavra ontem à noite viu que eu estava bem nervoso, porque eu estou nervoso desde sexta-feira, que eu fiquei sabendo que eu sou ordenado diácono. A gente fica 8 anos sonhando com isso, e quando chega, a gente não sabe o que fazer. Então, estava bem nervoso, mas eu, na minha reflexão, eu disse o seguinte, muitas vezes a gente quer se abrir com as pessoas, mas se abre com as pessoas erradas. A gente fica conversando com as pessoas, mas fala com as pessoas erradas. E lá na leitura dizia que Moisés espantou os abutres da nossa vida. Espantou os abutres do sacrifício a Deus. A gente também tem que espantar os abutres da nossa vida. Tem gente que é igual urubu, carcará. Só vê a carniça. Só vê o trem errado. E quer puxar a gente para baixo. Tem gente que é pessimista e muito. Então, na cultura do encontro, a gente vai encontrar pessoas assim. Mas é preciso saber discernir sobre isso. E muitas vezes a gente sabe que o negócio está errado, mas continua ali falando com a pessoa. Né? Sentou do lado na lotação, é a lotação que fala, né? Do lado de alguém, a viagem está começando a demorar, já abre o baú ali para aquela pessoa mesmo, já fala o que não deve. Ou seja, a cultura do encontro é cultura com pessoas de confiança. A sua família, um bom amigo, o padre, a pessoa da comunidade. Pessoas que têm um valor semelhante ao seu, um valor cristão semelhante ao seu. E é isso que nós, catequistas, devemos ser para os catequizandos. Referência na hora de abrir o coração. Ir ao encontro do nosso catequizando. Mostrar-se disponível para ele nessa cultura do encontro. A gente não está ali simplesmente para dar aula de catequese, para prestar um serviço só para. Mas a gente está ali para ser cristão para o outro, para ser um outro Cristo para o outro. Porque Cristo ouviu aquela mulher. Cristo mostrou para ela o caminho reto. Cristo corrigiu aquela mulher. E nós, como fazemos isso na nossa catequese? Claro que nós todos temos problemas. Nem todo dia a gente está bem. E dia tem que dar a catequese, mesmo mal. Mas é o nosso esforço enquanto cristão de ir lá, dar o seu máximo e ser Cristo para o outro. Promover a cultura do encontro para o outro. Deixa eu ir para o próximo slide, senão a gente não vai terminar isso aqui no horário, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Passou aí para vocês? Passou? Beleza. Formação humana e papel da educação. A educação, em sentido amplo, abrange pertencimento e participação dos sujeitos no mundo, de modo integral e solidário. Acho que isso nós já falamos, né? Capacidade de aprender do humano e estabelecer relações mais fraternas com a sociedade e com a natureza.
Gente, relação com a natureza não é coisa de hippie, não, tá? Não é coisa de quem só pensa em outro negócio meio estranho aí, não. Mas cuidar da natureza é cuidar do nosso próprio bem, cuidar da água, para não, daqui a anos os filhos de vocês não passem necessidade, cuidar da natureza, para que os filhos, netos não passem necessidade. Saber usar dos recursos naturais, né? Eu digo que existem os vícios aí, a droga, a bebida, tudo mais, mas existe muitas vezes o vício de coisas que a gente nem percebe. Eu digo que existe o vício até da soja. Eu vejo muitos agricultores que, se puder empurrar 1 metro a mais na beira do rio ou na beira da reserva ali, ele empurra, porque ele planta 1 metro a mais de soja. E daí a gente não consegue perceber que esse 1 metro a mais futuramente vai nos fazer falta, né? Então, existem outros vícios também, né? E esses vícios que eu quero dizer, estou falando da proteção à natureza, né? Que a gente precisa também cuidar disso. A gente pode também estabelecer algum projeto junto com as nossas catequistas, catequeses, de fazer algo dessa na natureza. Já passaram em frente o Caique ali, nessa rua que corta aqui? Quanto lixo tem aqui espalhado? Será que seria um projeto legal, talvez, um dia chamar os catequizandos? Vamos falar sobre a importância disso para eles. Vamos lá catar esse lixo? Né? Uma ideia, surgiu agora na minha cabeça aqui. Não sei se é boa, se é ruim. Depois vocês conversam com a Kelly aí, como que é a coordenadora de vocês, né? Da paróquia. É uma ideia. Ou seja, mostrar que a natureza tem sua importância. Passamos para o próximo slide. Tá. A fraternidade, a amizade social, no contexto educativo. A aldeia inteira tem capacidade de educar para o bem e para o mal. Por que cita aldeia? Porque o texto cita aldeia. Mas eu coloquei aldeia porque porque eu morei no Mato Grosso, eu dei aula para índio, né? Para vários índios eu dei aula. E os índios me diziam que na aldeia todos são responsáveis, sendo o pai ou não. E o que eu quero dizer com aldeia aqui? Educar para o bem e para o mal. Que nós, pais, mães, educamos. A catequista educa, o padre educa, a professora educa, a família educa, o vizinho, de certa forma, educa. Porque a educação é a capacidade de mostrar algo para a pessoa. E que a pessoa possa refletir sobre isso. Não significa que essa reflexão vai ser benéfica. Porque uma pessoa mal intencionada pode mostrar uma coisa ruim, um vício, e a pessoa vai refletir: nossa, fumar um baseado lá de vez em quando não é tão ruim assim, não. Ou seja, a aldeia inteira educa. Então, a gente tem que estar ligado nisso, né? Que a educação, isso é óbvio, mas é bom de falar. Chovendo molhado, mas é bom de falar. Porque todo mundo tem a possibilidade de educar para o bem e para o mal, né? Peço que vocês anotem ali no texto de vocês para ler o número 61 desse texto aqui, tá? Falando sobre a questão da violência nas famílias, né? Que influencia na educação. Depois temos ali a influência das redes sociais e ainda hoje da televisão. A média que as pessoas gastam na rede social, somado à TV, é de 6 horas por dia no Brasil, né? E parece que nem eu vejo falar 6 horas por dia, e algumas pessoas falam assim: ah, não, eu não gasto isso, não, né? Eu não gasto 6 horas por dia na TV e na rede social. Mas tem outras pessoas que gastam mais, e daí na média dá 6 horas. E eu quero citar um caso para vocês. Que a gente assiste TV e muitas vezes não é que a TV nos influencia. Já viu aquele programa Caso de Família? Né? Quando eu falo do Caso de Família, eu vejo as pessoas dando risada. Porque no Caso de Família acontece uns absurdos lá. Ah, fulano tem 30 anos, ainda mora com o pai, não trabalha. Daí na cabeça da gente assim: nossa, eu achei que era só meu vizinho. Ah, eu achei que era só meu filho que não fazia isso. E acabava se tornando normal. Ou seja, a TV nos influencia ainda muito. Tá, continuando. Quero recomendar para vocês ali o filme Dilema das Redes Sociais. É um filme muito bacana. Quem gosta de filme, veja esse filme. Vai falar sobre a rede social. Das pessoas que assistiram esse filme, existe uma grande porcentagem que deixaram de ter rede social. Tá? É importante, né? Eu vi esse filme, fiquei com vontade de desativar as redes sociais, né? E ainda hoje estou preso a elas. Mas
quem ainda já não gosta de rede social, não é um filme ruim, não, mas é um filme que faz refletir muito sobre isso, né? Então, quem gosta de filme, veja esse filme aí, O Dilema das Redes Sociais. O uso das redes e da TV para evangelizar. Antes de ver a TV e a rede social, não só para postar foto, não só para passar novela, no caso da TV, né? Hoje a TV é usada para evangelizar, tem os canais católicos, os canais evangélicos, tem um monte aí, né? Os canais para estudo, Aula Paraná, TV Escola, né? TV Cultura, Judiciário, que a gente tem a TV Senado, por exemplo, né? E eu vejo também falado sobre educação a possibilidade do EAD, né? Como o EAD, isso que nós estamos fazendo aqui, né? De certa forma, educação à distância, como isso possibilitou para nós. A gente foi abrir o olho muito para isso na pandemia. Mas o EAD também tem a formação, né? Para nós, no sul do Brasil, o EAD parece uma faculdade de segunda classe. A gente tem essa visão, muita gente tem essa visão. Mas, graças a Deus, existe o EAD. Muita gente no norte, no nordeste do Brasil, conseguiu evoluir profissionalmente, se formar pelo EAD. Ou seja, é uma evolução da nossa educação, né? E, ali, por fim, a amizade social, que ligado às redes sociais, né? É como nós podemos interagir com as pessoas na rede social e também fora dela. Falando sobre educação no Brasil, a gente acha que é pouca gente, mas 1 em cada 3 pessoas no Brasil tem alguma ligação com a educação. É muita gente. Pensa só. Se todas as pessoas envolvidas com a educação no Brasil fosse um país, se a gente pegasse todas as pessoas que têm ligação com a educação no Brasil, separasse elas numa porcentagem lá no espaço do Brasil, essas pessoas teriam um tamanho entre os 25 maiores países do mundo. É muita gente envolvida com a educação. Não é só o professor ou o aluno, mas é o motorista do ônibus, é a pessoa que faz o lanche lá na escola, é o porteiro, é o pequeno agricultor que produz alface e vende para o município para poder ir para a escola. Veja como a educação, ela não influencia só aquela gama ali, professor e aluno, mas ela se expande para toda a sociedade também do ponto de vista econômico e financeiro, né? E existe no Brasil uma dívida histórica, porque muitas pessoas não conseguiram estudar durante muito tempo, né? Então, hoje o Brasil tenta recuperar isso, né? Por isso que tem as bolsas aí, tem muita gente que conta, né? As cotas, né? Hoje, em 2020, 51% dos jovens acima de 25 anos não concluíram a educação básica. Para nós aqui, parece meio distante isso. Mas pensa no Nordeste, pensa no Norte do Brasil, pensa nas grandes cidades com as periferias onde as crianças abandonam o estudo porque se envolve com coisa errada, porque vai trabalhar ou porque não quer estudar mesmo. Ou seja, é muita gente, né? 51% dos jovens acima de 25 anos. Nos últimos anos, houve um aumento das matrículas na educação básica. Aumenta a matrícula, mas não aumenta a permanência. Entra muita gente, mas sai muita gente sem terminar. Anotem para vocês lerem também aí o número 76. Muito bacana esse número aí. Acho que é legal vocês lerem. Tá certo? Em 2018, pessoal, existiam 11,3 milhões de pessoas analfabetas no Brasil com mais de 15 anos. Imagina. Eu não consigo nem imaginar a gente não saber ler e escrever. Como que a nossa vida é difícil, seria difícil. Não conseguir se comunicar, não saber ler e escrever, né? Não sei nem o que comentar sobre isso, porque é uma coisa que dá muita dó, eu vou usar essa palavra, dó de quem ainda não consegue ter acesso a isso. Em 2019, 10 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos não terminaram o ensino fundamental e médio. É muita gente também. Tudo isso reflete na condição social que as pessoas vivem, levando-os à pobreza. Ou seja, quem não consegue estudar, muitas vezes acaba se submetendo a poucos empregos que pagam menos, vai gerar desigualdade social. Uma ou outra pessoa vai se destacar, tem um talento, ou outro consegue evoluir, se for, tem uma profissão à parte, que muitas vezes não precisa de um estudo tão avançado, mas a grande maioria acaba sofrendo com isso. E daí a gente tem os modos de educação, né? A educação católica, que tem por projeto pedagógico a pessoa de Jesus Cristo, a cultura, a vida, né? Hoje a gente pensa em educação católica, em Cascavel. É o Marista, é o Santa Maria, é a Auxiliadora. A gente diz assim, é colégio de rico.
Aqui é colégio rico, sim, né? Mas no restante do Brasil existem muitas escolas católicas que atendem pessoas de baixa renda, que atendem pessoas que têm dificuldade de estudar, né? Então, não há realidade comum no Brasil todo ligada às escolas católicas. Educação superior, decisiva para o acesso ao trabalho, isso nós já sabemos muito bem. O ensino religioso, ele existe na escola, mas o ensino religioso não é católico. Ele vai falar sobre as religiões. Ele não é proselitista. O que eu quero dizer proselitista? Eu querer convencer a outra pessoa para que ela siga a minha religião. Ele vai falar como a religião influencia na sociedade. Ele vai falar sobre todas as religiões, desde a católica, o candomblé, o islamismo, o budismo, o espiritismo, todas as outras, tá certo? Então, o ensino religioso e ainda não é uma aula obrigatória, é facultativa. Você faz se quiser, né? E o Pacto Educativo Global? Isso é uma iniciativa do Papa Francisco. Ele vai dizer que existe a necessidade que as instituições, as famílias, o povo todo se junte para que nós possamos educar para o bem, educar para a verdade, educar para o respeito, educar para a solidariedade, educar para a paz. Ou seja, o Papa Francisco incentiva, deseja que, e tem ações para isso, né? Que as sociedades, a política, todos eles se juntem, né, num pacto, né? Para que essa perspectiva de que a educação seja mais intensa. O horizonte da própria educação, que parte da antropologia de que o centro é o ser humano, né? E esse ser humano é chamado a conhecer e amar a Deus, para chegar à eternidade e também para viver em fraternidade com os irmãos. Formar uma educação integral leva em conta a transcendência, ou seja, quando a gente quer formar bem a pessoa, a gente não quer só educar para a vida no mundo aqui, né? Mas educar em relação também a Deus, que é aquilo que nós fazemos na catequese, né? Formar para o bem da pessoa e do mundo, e não para o individualismo, já falamos muito sobre isso aí. A família, uma referência da primeira igreja doméstica, né, em Iniciação Cristã. Isso aqui, acho que vocês podem falar muito bem, né? Quantas crianças chegam na sala de vocês, de catequese, não sabem nem fazer o sinal da cruz, né? Ou se sabe muito mal, sabe rezar, nada, né? Acontece muito. Então, muitas vezes a família falta ser igreja doméstica, iniciar essa criança na vida cristã. E a família é fonte de moral, né? De costumes, de bons costumes, e isso a igreja tem que contribuir também. Educar na fé, que é próprio da educação que nós recebemos, contribuímos com a catequese. Significa fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Cristo. Ou seja, vocês, catequistas, não estão lá só para apresentar uma pessoa. Ah, esse aqui é Jesus Cristo, olha que bonito. Barbudo, né? Olho verde, né? Ele se vestia de branco e vermelho, não sei o quê. Não é só isso, meu querido. Ele tem que entender que aquela pessoa, Jesus Cristo, também influencia na vida dele. Que aquele Jesus Cristo morreu por ele. Que aquele Jesus Cristo vai salvar ele. Então, é colocar a intimidade. Não é só apresentar a pessoa para o catequizando. Vocês lembram quando... Quem tem a faixa de 30 anos aí, levanta a mão. 30 anos. Josiane, a Kelly, Denilson está nos 35, Denilson? Né? Tá mais? Gente, vocês lembram quando tinha o tal do caderno de recordação? Lembra disso? Né? A gente escrevia lá o nome, a idade, se tinha namorado, se tinha beijado já, quem era o pai, se tinha não sei o quê, um monte de coisa, né? O que a gente quer dizer com isso aí? Que a gente, muitas vezes, colocava ali um monte de informação da gente, mas a gente recebia uns cadernos de recordação que a gente mal conhecia a pessoa. A gente não tinha intimidade com aquela pessoa. Na educadora era assim, eu recebi os cadernos lá, Johnny, ó, fulano pediu pra você responder o caderno de recordação dela. Daí o Johnny pegava o caderninho ali na hora de uma aula chata, até é errado, mas eu fazia. Uma aula de inglês, né? Só aprendi o What's Your Name até hoje, mais nada. Na aula de inglês, respondeu o caderno de recordação, né? Uma vez a minha mãe ficou sabendo, mas deu um pega ali, respondendo o caderno de informação na aula. Só que eu quero dizer com isso, muitas vezes a gente faz igual o caderninho de recordação. A gente responde as perguntas ali, a pessoa fica com um monte de informação da gente, mas não tem intimidade. E a gente, muitas vezes, apresenta Jesus Cristo dessa forma.
apresenta um monte de informação. Nasceu em Belém, era filho de Maria, não sei o quê, 12 apóstolos, e morreu, mas a gente não consegue colocar intimidade, porque muitas vezes a gente não consegue demonstrar espiritualidade. Então, não é só dar aula de catequese, mas mostrar que você acredita, que você tem certeza que aquele Jesus Cristo faz diferença na sua vida, né? Porque se não tiver exemplo, meus queridos e minhas queridas, não adianta mudar. Não adianta, não vai mudar. Né? É uma experiência que passa de pai para filho, mas passa de catequizando, de catequista para catequizando também. Você tem que mostrar que acredita. O exemplo é aquilo que arrasta, né? Não sei quem disse essa frase aí, mas o exemplo é aquilo que arrasta. Palavras movem, os exemplos arrastam. Essa é a frase, né? Educar para o diálogo, para a abertura às pessoas. Isso eu já também falei para vocês, né? E Jesus, no fim, vai dizer assim, vai agora, não peques mais. Ou seja, orientou, mostrou o caminho reto, corrigiu. Agora vai você, faz seu próprio caminho. É isso que nós catequistas faremos. Mostraremos o caminho, corrigimos e chega o momento que vai dizer assim para o catequizando, meu querido, você agora terminou, agora vai e seja cristão. Vai e agora faça a sua própria caminhada de fé. Porque você foi educado. Porque a educação é mostrar o caminho reto para Deus. Educar é um caminho de esperança para o ser humano. Despertar valores de fé e compromisso para a transformação da sociedade com as gerações futuras, né? Então, educo para o futuro. Anotem aí, 246. Leio também. Bem bacana esse número, tá? Ai, aqui, esqueci do negócio. Quem quiser ler mais, eu recomendo que vocês leiam lá a parte do Agir, da página 85 a 104, né? Dá 19 páginas aí. O que é a parte do Agir? Ali existe um monte de indicativos de como a gente pode promover a questão da educação do ponto de vista cristão na nossa sociedade, né? Daí a gente tem que ver aquilo que se adapta à nossa realidade. Então, aquilo que vocês podem ler, eu li já, e vocês lendo, vocês vão dizer, não, isso aqui é possível fazer, aquilo é possível fazer, né? Fazer pequeno para que a gente possa fazer realmente bem feito. E também a parte do Educar na Fé. Era me ter anotado a página aqui, mas eu esqueci, gente. Educar para o diálogo, só um pouquinho. Né? Aqui. Educar na Fé. É da página 75, anota aí, até a página 79, né? Essa parte do Educar na Fé é estritamente falando sobre a educação da catequese. Muito bacana. Continuando. Antes de eu falar sobre o documento de Ramos, tem esse livrinho aqui, ó. Tá vendo bem aí? Eu pago R$ 3 esse livrinho aqui. São poucas páginas. É um encontro, como se fosse um grupo de reflexão para fazer com os catequizandos. Tem 2 encontros para crianças e 2 encontros para adolescente, tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo. Encontros catequéticos para crianças e adolescentes, referente ao tema da educação da campanha de paternidade. Quem quiser adquirir lá na Livraria Ágape, eu sei que tem, que eu comprei lá, tá? R$ 3, um pouco, quase R$ 3, bem baratinho, tá? Tá, vamos voltando depois lá. Domingo de Ramos vai ter a coleta relacionada a essa campanha de paternidade. O que faz com esse dinheiro? 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade e 60% fica na Arquidiocese. Todo esse dinheiro vai ser usado em vista de trabalhos, de projetos que visam o bem da educação. Né? Então, se existe, por exemplo, uma escola filantrópica que quer educar para o bem, tem boa recomendação, você pode ir até a Arquidiocese ou protocolar um projeto lá para que ela possa receber uma parte disso. Né? Ou seja, esse dinheiro que vocês doam também serve para motivar, movimentar, aumentar aquilo que a campanha da fraternidade refletiu sobre esse ano. Tá certo? Antes da gente rezar essa oração para encerrarmos, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, sugestão? Pode abrir o microfone aí e ficar à vontade. Não? Balança a cabeça assim, me vê que não, então não.
Então, eu peço a vocês que abram o microfone agora aí, de todos. Abre o microfone aí. É isso. Beleza. Vamos testar para ver se está certo. Vamos tentar Não vai dar, não. essa... Certo? Isso. Eu acho que vai dar muita interferência em microfone. Então desliga. Também acho. Devia ter perguntado para ele. Perdão. Então, Qualquer coisa, deixa a imagem aberta, né? E a gente logo vai estar rezando, cada um na sua casa, vai estar gesticulando, pelo menos com a boca, né? Estou movimentando a boca. Eu fico preocupado se está rezando direito. Né? Então, Vai vamos estar lá. rezando. Gente, vamos rezar junto ali, mesmo que a gente não consiga ouvir a voz de vocês. Né? Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor de teu Filho Jesus, intercede por nós, a fim de que façamos o discernimento necessário na busca do conhecimento. Faz-nos compreender que somos transformados naquele que amamos, aumentando assim as dimensões do nosso coração. Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor. Sobretudo, com o testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida. Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada, revestindo-nos de coragem de experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém. Amém. Gente, é isso, né? Por hoje, espero que vocês tenham gostado, que nós possamos ter crescimento nesse sentido. Não sei se a Kelly ou o Denilson ou o pessoal das capelas querem falar alguma coisa, fica aberto para vocês. Não? Só quero agradecer a você, né, se disponibilizar para nos auxiliar aí nesse momento inicial da nossa formação, né? Então, todos precisamos entender um pouquinho mais para poder transmitir para as crianças. E fico muito grata, e acredito que todos também, por você se doar esses minutos ali, essas horas, para nos ajudar. Obrigado, Kelly. Mas, assim, você quer dar algum recado para eles? Tranquilo? Não? Então, gente, né? Nos veremos no mesmo canal, no mesmo programa, no mesmo horário, como dizia o Chaves, né? Até a próxima. Tchau para vocês, né? Fiquem todos com Deus. Mas antes de ir, vamos rezar, né? Estou saindo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.